Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta segunda-feira, abrindo essa semana, e aí dupla Grenal em Copa do Brasil, né? Grêmio Internacional, esse meio de semana, pelos jogos dessa competição. Mas nesse final de semana, tivemos os jogos aí pelo Campeonato Brasileiro. Olha, o Inter, um clássico gaúcho, né? De virada, venceu o Juventude por 3-1. E o Grêmio, segunda partida do Mano Menezes, e mais um empate. Já havia empatado pela Sul-Americana e ontem, né, empatou com vitória lá em Salvador. E o Grêmio ainda se mantendo nesta zona de rebaixamento. Bom, mas é natural que se espere aí que a cada jogo as coisas melhorem. É isso que o torcedor espera, e até porque o Mano Menezes também, seu segundo jogo, agora numa parceria junto com o Filipão como coordenador técnico. A expectativa dos gremistas é que as coisas precisam, né? Devem e precisam melhorar. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV e o sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões do estado também aí na faixa dos 500. Nós também estamos aqui no Poestream TV, nos estúdios aqui no shopping, como vocês podem perceber. Bom, para o mundo, pelas plataformas digitais. Você tem o meu canal, né? Dois Toques, Dois Toques, Cadu Oliveira, vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like. E você assiste qualquer hora do dia e da noite. Também pelas redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques para CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, nos orgulha a todos nós, né? Estará completando esse ano 112 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecil, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial do Pilar do São José, né? E ontem pela Série B, jogando em Novo Hamburgo, no estádio Novo Hamburgo, empatando em 1-1 na segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Nossos Dois Toques de hoje para analisarmos aí os jogos do final de semana da dupla Grenal e Juventude, já que tivemos clássico gaúcho, Inter e Juventude no Beira-Rio no sábado, e ontem, né, o empate do Grêmio com o Vitória lá em Salvador. Comigo recebendo hoje aqui o conselheiro gremista, o Elvio Erickson, o craque, sempre craque, Paulo Matos e polêmico e reverente Ângelo Garbassi. Boa noite, obrigado pela presença dos amigos. O que dá para dizer desses resultados do final de semana, começando no sábado, Sala Vitória Internacional, sendo surpreendido aí, né? São gols aí, aconteceu também com o Atlético Nacional, gols no início da partida, aconteceu 3 minutos e meio, o Juventude abriu o placar, mas aí depois conseguiu virar o jogo. E o Grêmio ontem, naquela situação, aquele Grêmio que vem mostrando aí agora o segundo jogo sob o comando do Mano Menezes, ficando aí, saindo, vencendo, mas depois cedendo o empate. Cadu, não estou satisfeito, nem um pouco satisfeito, com a dupla Grenal, é evidente. Começando com o jogo de sábado do Internacional, o Internacional ganhou de 3-1 para o Juventude, ganhou, o que vale é a vitória, o que vale são os 3 pontos, mas eu não tenho visto nas últimas partidas do Internacional futebol convincente. É verdade que se ganha com gol de falta, é verdade que se ganha com gol de escanteio, e o Internacional fez 3 gols de cabeçada, de bolas cruzadas de escanteio. Mas futebol mesmo, que convença a gente, não tem. E eu fico analisando a tabela, vendo o Internacional com relação à liderança, o Flamengo com 14 e o Internacional com 9. O Grêmio jogou contra um timinho. É um time da segunda divisão, o Vitória, que subiu da segunda divisão. É um time pobre, sem futebol, sem apresentação, nada. E o Grêmio penou para empatar de 1-1. E eu também lanço uma pergunta para a torcida, para os homens do conselho do Grêmio, conselho de administração. Me diz uma coisa, já foi dispensado há tempos atrás do São Paulo o seu Volpi, goleiro, que ele é uma peneira. O gol que ele levou de cruzada, nem no futebol de vila os goleiros de vila tomam um gol daquele. Então, olha,
o aproveitamento do Grêmio até agora no Campeonato Brasileiro não chega a 30%. Esse aproveitamento é aproveitamento de time que vai para a segunda divisão. Agora, eu estou cansado de dar sugestão nesse programa e eu vou ter que parar, porque tem caras que trabalham lá dentro do futebol e ganham milhões. Então, eu não vou ter esse rendimento, eu recebo tostões para dar sugestão, mas eu vou deixar uma sugestão. Grêmio Internacional, esqueçam em parte o Campeonato Brasileiro. O Grêmio que se prepare para tomar o cuidado de ficar na posição intermediária da tabela para não disputar o Z4 do rebaixamento. E o Internacional não pensa em conquistar o campeonato porque não chega nem perto do futebol que apresenta o Flamengo. Hoje a diferença, o Flamengo tem 14 pontos, o Internacional tem 9. Então eu vou dar o último conselho, porque daqui por diante meus conselhos só pagam. O meu conselho será o seguinte: Grêmio tenta ficar numa posição intermediária para não ir lá perto do rebaixamento, e o Internacional, quem sabe, se concentra na Copa do Brasil, quem sabe é mais fácil do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha sugestão. Bom, então vamos dizer para os demais clubes aí, anunciar para a CBF, olha, você vai jogar o Campeonato Brasileiro, dei o título para o Flamengo e acabou. Porque é o Flamengo e o resto não pode providenciar. Acaba agora. Não precisa. O Campeonato Brasileiro que nós vamos terminar 2, 3 dias antes do Natal. Vamos avisar já o presidente da CBF, ou sei lá, quem, sei. Olha, acaba o Campeonato Brasileiro agora, dá o título pro Flamengo. Sim, quantos anos tu tem de crônica esportiva? 50. Foi repórter da Santa Ceia, não foi? Sim, foi. Tem e não aprendeu isso ainda. Tem. E não aprendeu isso ainda. Vou aprender. E futebol, as coisas não são definitivas. Futebol, a gente aprende o seguinte: no Campeonato Brasileiro, não vou dizer dos mata-mata, mas no Campeonato Brasileiro tem que ter plantel e bom plantel. Pois é. E Grêmio Internacional não tem tudo isso. Eu já vou te contrariar. O ano passado o Flamengo era dado como campeão. Quem foi o campeão? Palmeiras? Não, nem sabe. Botafogo. Botafogo. É um aborto da natureza. O que é o Botafogo hoje? Tá bom. Ninguém se discute a capacidade do Flamengo. O grupo que tem, financeiramente, tudo. Só que é um campeonato longo, meu amigo. Um campeonato longo tu não tem sempre no mesmo nível. Tu tem altos e baixos. O Flamengo vai determinar no momento que vai cair. Tem times que estão para baixo que vão subir. E essa é a expectativa do Grêmio, né? Daqui um pouco, porque eu não sei o que tu viu nesses 2 jogos no ano aí, se é para dizer que se viu alguma coisa diferente, né? Mas a expectativa é essa, que o Grêmio não pode se manter sempre nesse mesmo ritmo, porque ainda é o ritmo de quinteiros. Bom, boa noite a todos, agradeço o convite. Começando do assunto do Internacional, que foi perguntado, eu acabei não vendo o jogo, né? Priorizei o João Fonseca, né, que pode ser o nosso novo Guga, né? É um jogador que vem crescendo, um jogador jovem, mas ainda falta... Pode ser o neto do... sim. Ele é campeão pan-americano de beach tênis. Olha, aí beach tênis, tá falando do tênis. Ele é do beach tênis, campeão pan-americano representando o Brasil. João Fonseca ainda precisa ter aquela paciência para trocar a bola. Ele tem um mínimo, uma jogada de ataque muito boa, né? Mas acaba perdendo muito ponto ao tentar matar o ponto e errar. Ele precisa ter aquela paciência para troca de bola. Fiquei sabendo 3 gols de cabeça, né? E estava pensando quando isso estatisticamente ocorreu, né? Durante o dia de hoje me perguntaram, né? Em quais jogos, né, um time venceu com 3 gols de cabeça, né? Parece que é uma coisa bastante... Há muito tempo rara, eu não fazia, né? Eu até hoje, durante o dia, não tive o tempo de buscar essa informação, né? Mas é uma coisa bastante rara, né? Pelo que a gente tenta puxar pela memória. Do Grêmio, Cadu, o Grêmio precisa saber, né, por que ganha, por que empata, por que perde, por que em 2 campeonatos brasileiros tomou mais de 100 gols, por que há o tal buraco no meio de campo, né? Isso precisa ser entendido, né? Eu venho falando já há algum tempo, o Grêmio, no tempo do Renato, adotou o 4-2-3-1, né?
na qual, nesse tipo de sistema, você precisa ter os dois extremas voltando para ajudar a marcação. Se você tiver os dois extremas que não tem características de marcação, aliado a um meia de ligação, seja o Cristaldo, seja o Monsalvo, que também não tem características de marcação, e o Cristaldo não marca ninguém. Todo mundo já sabe que o Cristaldo não consegue marcar, não é a dele. E o centroavante também não marca. Não existe time no mundo, tá, que marque com 6 jogadores. São os 4 de defesa, né, os 2 zagueiros e o lateral, e só com 2 volantes. Com os 4 da frente sem característica de marcação. Isso não existe. Então, essa deficiência já vinha lá do tempo do Renato. Quando o Renato decide ir embora, então o Grêmio é obrigado a buscar um outro treinador, decide por buscar treinadores que seguissem o mesmo esquema, porque não queria ocasionar uma ruptura, uma quebra nesse 4-2-3-1, então busca primeiro lá o Caixinha, que joga nesse sistema, não deu certo, o treinador enrolou até a última, acabou fazendo leilão lá, foram para a segunda opção, o Quinteiros, né, que joga nesse formato. E né? O Grêmio ainda está muito ainda do Quinteiros. Mas é muito ainda do Renato antes, porque o 4-2-3-1 ele é o mesmo. E foi o que o Mano adotou ontem, e os 4 lá da frente, depois os 2 volantes, não tem características de marcação. Então é por isso que é criado esse buraco no meio de campo, é por isso que os jogadores têm dificuldade. E até os jogadores da sua posição, até os volantes, eles acabam tendo dificuldade, porque eles têm que correr para um lado, eles têm que jogar por 2, né? Eles têm que se multiplicar ali, os 2 viram 4, porque há essa deficiência, né? Quando o Mano chega agora, Cadu, eu pensei a mesma coisa de que quando o Quinteiros vinha. Bom, essas questões vão ser percebidas e vão ser corrigidas e vão ser trabalhadas, né? E aí eu comecei a estudar o Mano, né? O Mano, que muita gente hoje, durante o dia de hoje, chamou de retranqueiro, que era o retranqueiro, que jogava muito para trás e tal, o Mano mudou, já deixou isso há muito tempo. Também fiquei, certo ponto, tomado de surpresa ao saber que o Mano também, nessa era mais moderna, também adota e gosta do 4-2-3-1, apenas com uma diferença, com linhas um pouco mais baixas. Só essa diferença. É o mesmo 4-2-3-1. Talvez pela necessidade que precisa hoje. Um pouquinho mais baixas, né? Aí, se a gente analisar o jogo lá da Argentina e o jogo de ontem, né? O jogo da Argentina, até os 20 minutos do primeiro tempo, o Edenilson estava lá na posição do centroavante, fazendo aquela marcação lá em cima, que não são linhas baixas. O que não é a função dele, não pode. Que não é a função dele, que se tem 3 lá em cima marcando, que estava o Aravena na esquerda, o Edenilson lá no meio marcando a saída, e o Bright White na direita marcando a saída de linha, você já deixa 3 no meio de campo. E o Bright White que não está sendo aquele mesmo, né? Até caindo de produção. Aí você agrega que desses 3 que ficam no meio de campo, o Monsalve não é um marcador por característica. O Monsalve ele tem que ser aproveitado do meio para frente, né? No jogo de Salvador, tá? Para falar do jogo de ontem, tá? O Grêmio termina o primeiro tempo ganhando de 1-0, tá? E aí, aos 13 do segundo tempo, o Grêmio está encaixotado. O Grêmio está com aquelas linhas médias muito baixas, sendo empurrado pelo Vitória. O que o Mano faz? Resolve, então, fazer substituição. O que eu acho que ele ia fazer? Bom, ele vai fechar, ele está perdendo o meio de campo, né? Então, ele vai se fechar. Não, ele faz substituições de 6 por meia dúzia, mantendo a mesma coisa que já tinha. Mas o Natan Fernandes entrou bem, até pelo contexto. O Natan Pescador. Mas ele aí já entrou mais ao final, quando o Vitória já tinha empatado. O Grêmio acordou, né? O Grêmio naquele momento, aos 13 minutos, que o Mano faz a substituição, ele faz a substituição para corrigir um problema. Qual é o problema? O Vitória está em cima do Grêmio e as linhas estão muito baixas, o Grêmio não consegue sair, não consegue contra-atacar. O que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter reforçado o meio de campo, mas ele troca 6 por meia dúzia. Aí depois o Grêmio acaba tomando o gol. E para finalizar,
a questão do Volpe, que foi uma falha ontem. Ele mesmo assumiu, o Volpe assumiu a falha. Exatamente. Só que uma falha, não foi franco. Saiu ali, mas uma falha. Saiu mal, né? Saiu mal. Ele mesmo admitiu. Eu sempre disse, tá? E estou falando aí de 3, 4 anos ali, quando o Grêmio lança os seus goleiros ali da base, e o Grêmio com essas dificuldades, tomando mais de 100 gols em 2 campeonatos brasileiros, ano passado e retrasado, eu sempre disse que o problema não era o goleiro. Sempre disse isso. O problema não era o goleiro. Era a zaga. Mas existia uma convicção de que não servia, que o Grando não servia, que os outros não serviam. Né? Teve um outro goleiro que iniciou bem, acabou tendo problemas internos, acabou indo lá para Salvador, também não parece que não conseguiu a titularidade, não se firmou, né? Então, no meu modo de entender, primeiro você tem que dar uma consistência defensiva, primeiro você tem que trabalhar para não tomar gol e depois fazer não gol. existe goleiro que não tenha uma segurança defensiva. Isso aí, vários passaram, o Darley, né, que é um grande goleiro, um ídolo do Grêmio, isso, olha, não tem goleiro que segure, né, se não tem um sistema defensivo de segurança. Aqui então esse era atacante, incomodava muito os zagueiros. Paulo, o que dá para dizer desse Internacional que venceu? E venceu, e o Inter está jogando menos daquilo que mostrou que pode jogar. Muito mais. E o Grêmio, né, que ficou evidente que, olha, tem muitos problemas a serem resolvidos. Bom, boa noite, Edu. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu acho que o Internacional ele venceu o jogo não por mérito, sim por incompetência do Juventude. Também. Certo? Também. O Internacional há quatro jogos não vem jogando bem. Verdade. Agora o Juventude não ganhava 4 jogos, agora está 3 sem perder. O Juventude, eu ouvindo a entrevista dos atletas do Juventude, todos eles foram unânimes em afirmar que treinaram muito bola parada, mas eu acho que... Para marcar o Fernando. Não, treinaram bola parada para marcar os atacantes do Internacional e zagueiros. Não, um citou que era para marcar o Fernando. Mas o Fernando não estava, então eles não iam marcar ninguém. Aí não se deram conta que o Fernando não só um pouquinho, eu acho que não tem que marcar dentro da área por zona, tem que marcar o jogador. Se treinaram por zona, treinaram errado, porque marcaram a zona e não marcaram o jogador. E outra coisa, o menino que fez os 2 gols não é um menino alto, é um menino de uma estatura média. Olha, e que belo zagueiro, hein? E muito bom zagueiro, é um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Olha, o Roger até deu uma declaração após o jogo, uma parte da coletiva, depois a gente vai ter parte da coletiva dos 2 técnicos, olha, corro o risco de perder os meus 2 zagueiros na metade do ano na janela de mercado. Ele e o Vitão. 2 grandes zagueiros. Foi uma dupla. O Bernabé tinha olheiro do Sevilha que veio ver o Bernabé no jogo de sábado. Mas na realidade deve ter ficado mais encantado com o zagueiro do que mas é uma coisa que a gente também tem que analisar, é o seguinte, hoje, o que nós podemos dizer da zaga do Internacional? É uma zaga sólida, mas vem tomando gols. O que a gente vai falar do Mano hoje, no jogo do Grêmio e o Grêmio? O Mano pegou um time do Grêmio destroçado. 2 jogadores de qualidade que mostraram uma qualidade fora do normal que a gente estava achando. E eu principalmente estava achando que seriam os jogadores que iam desequilibrar dentro da competição, dentro do Campeonato Brasileiro, que era o Monsalvo e o Cristaldo, hoje não estão jogando nada. De repente perderam a confiança em si próprio, na sua qualidade técnica. E o sistema não está ajustado para eles. Mas o Mano chegou agora, o Mano está estudando o time do Grêmio, os atletas do Grêmio, para formar uma equipe. Eu discordo de ti, meu amigo Ângelo, tu dizer que o Volpe é uma peneira, não é? É um grande goleiro. Não, já é um grande. Não. Ele saiu do São Paulo vendido para o Toluca. Foi mandado embora. Não foi. Foi vendido. Ele falhou muito em São Paulo. Agora, qual é a forma que ele teve aqui? O Volpe perdeu em São Paulo. Foi a primeira ontem. Não. Se tu é repórter de 50 anos, que nem disse, tu tem que saber. Olha aqui, ó. Não responde. O que não dá desculpa, responde. Quantos clássicos ele perdeu em São Paulo? Volpe como goleiro do São Paulo. Eu não cuido do Campeonato de São Paulo. Não. Eu não estou no Rio Grande do Sul. Mas que repórter que eu não cuido. Não, São Paulo não me interessa. Eu quero ver coisa da Vila, não da esquina. Mas tu está falando do Flamengo do Rio de Janeiro, não fala do... Mas aqui eu vou usar o termo que o Jaime Eduardo, conselheiro do Grêmio,
Ele é oportunista. Claro, ele é do momento. Oportunista. Tá. Ele é que nem os outros, que nem aquele que tem na Rádio Grenal. Então na o Volpe Gaúcha. é uma maravilha. Não, né? é um bom goleiro. É uma maravilha. É um grande goleiro. Flamengo não se interessou, Corinthians não se interessou, Botafogo não se interessou. Ele veio para o Grêmio como? De boa mão dada. Não. Mão dada. Não, o Grêmio não, gastou para trazer não, ele? Não gastou porque terminou o contrato Então, dele lá. Vai no México e fala do Volpe. E terminou o contrato e quem é que se interessou por ele no Brasil? Ninguém. Então ele é essas maravilhas que tá É um grande goleiro. Ah, É um grande goleiro. acho que é Vocês, amiguinho vocês, dele. não, vocês são. Não, Darley você, disse isso tu é o tipo que vai no momento. E o jogo, por que tu não Oportunista, falou dele no jogo contra o verdade. Atlético? Por que tu não falou dele no jogo contra o é a Grenal? característica Não, dele. É a só um característica pouquinho. dele. Ele é o seguinte, às vezes ele faz milagre, mas na regra ele é frangueiro. Nenhum goleiro falha. Falha. Todos são perfeitos. Falha, Aí mas... tu pega. Tu é o tipo do oportunista que tu pega um lance para falar não, todo tô da pegando a carreira. vida dele não, toda, não, tu não, galera. não, então tu não Ó. estudou a vida dele. Esse, É que nem tu. Então tu pegou a vida todo dele. mundo falava Tu que pegou- no São Paulo ele palhava. Tá, tu pegou, tu sabe da vida dele. Então me diz quantos clássicos ele perdeu em São Paulo. Não me interessa. Então tu não pegou a vida do eu cara. quero saber Tu tá falando bobagem. Então tu me diz o seguinte, quantas falhas ele teve no São Paulo? Não sei. Inúmeras para ser mandado embora. Não foi mandado E embora, não- foi vendido. Todo mundo. Foi vendido. Ó, graças a Deus que o São Paulo vendeu porque ele levantou as mãos para o Tá, céu. mas então me diz aí Tá, mas qual quantos é, clássicos qual ele é perdeu a em São razão? Paulo. Me diz uma coisa, ele é melhor do que o Grando? É, Ah, é? é. Ah, então eu quero que ele me prove. Tu vai engolir a tua língua ao, Não vou ao engolir, longo não. do campeonato? Não vou. Vai engolir sim. E vamos fazer uma apostinha então. Eu acho que, mas tudo bem, eu acho que mesmo com a falha do ontem. O Leão falhou, Mazzaropi não falhou, tem grande goleiro. Manga que não falhou. falha. Não tem. Tu não lembra do Maracanã, o Manga Não contra tem. o Vasco, que ele fez 2 gols contra? Mas não Que tem, ele botou mas de eu- fora pra dentro? Mas eu acho que não Isso aí é passa por aí. Eu oportunismo, acho que cara. Mas, ó, a questão do Grêmio, que ele tem mostrado isso, claro que o Mano, o Elvio fez uma explanação daquilo que o Mano está fazendo, e aquilo que o Mano precisa fazer hoje. Ele tem, como se diz no futebol, tem que fechar a O casinha. Mano tem que reconstruir o Grêmio. O grande momento do Mano, o grande trabalho, o Mano vai conseguir fazer o trabalho dele na parada desse Mundial aí. Ah, Ele vai ter tempo pra agora ele vai treinar. ter tempo. Mas até lá ele vai ter que ajeitar a Mas casa. É isso que eu pergunto, se você tá ganhando um jogo de 1-0. Você está em dificuldade sendo encurralado pelo adversário, que não é o respeito. Não, vamos com todo combinar. O respeito à Vitória é Vitória, candidatíssimo a Com rebaixamento. todo respeito à Vitória, não é o Flamengo. O Grêmio não é foi o pressionado Palmeiras, ontem tal. pelo time. Mas o- Não mas- era pra fraquíssimo. fechar a casinha, É, para né? fechar, mas daí eu te digo, ele está no segundo jogo. Não conhece o grupo que tem, as características dos jogadores. Vê, uma coisa que aconteceu ontem, e até saiu nas mídias aí, sobre o Dorival Júnior. Dorival Júnior saiu um negócio que ele falou aí, até meio fica assim, ó. Tu acha que eu sou bobo estrear contra o Flamengo? Ah, pois é. É? é. Tem cara que se encolhe. Claro. ele É? ficou na tribuna de honra. Aí, Claro que não. Ah, aí os caras já estão aqui, E o pô. resultado que foi adiantou, 4-0, né? Então É. o Mano chegou e botou a cara dele. A mesma quando o Roger, quando chegou no Internacional, quantos jogos eu ele vou, ficou sem ganhar? eu vou usar aquela frase do Guerrinha. A frase do Guerrinha. Essa frase ficou caracterizada dele. Pô, o Mano vai ter que arrumar o Grêmio, trocar o pneu com o carro andando. Com o Exatamente. carro andando. Não tem saída para isso. Não tem. Ah, vai ter problema, vai ter percurso, vai. Agora, é fundamental vir uma vitória. E agora, o CSA, e tem o CSA agora nesse jogo pela Copa do Brasil. Mas não é fácil também. Também não é fácil. Mas, aí, no próximo final de semana, voltando pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio joga na Arena com o Santos, que está também em zona de rebaixamento. Este jogo será fundamental numa vitória, a importância de uma vitória. Aí, se essa vitória não vier semana que vem, contra um Santos que também está mal aí, né, sem técnico, né, o Caixinha, que quase esteve no Grêmio, foi demitido, agora está com um técnico provisório, esse jogo será fundamental. Para que Mas aí eu te faço uma pergunta, Cadu. Tu como repórter, o Ângelo. o Garbasco era no tempo da Santa Ceia. Tá. Então sabe muito, né? É. Né? E não sabe. Eu achava que tu sabia muito. Ah, é? Aí Só porque eu falei teu amigo Não, Volpe. meu amigo não, Tu profissional. deve ser amiguinho dele. Aí
que o Edith está até me tirando? Ele está falando sobre o negócio. Não, esse jogo vai ser fundamental, essa virada, o Grêmio a necessidade de uma vitória, jogando. Será o primeiro jogo do Mano em casa, na Arena. Semana que vem com o Santos. Um time, né, que também está aí, né, deixando a desejar. E tudo. Ele já é o quarto, ali no quarto jogo, vai ser o quarto jogo do Mano, acho que já vai estar mais familiarizado com os jogadores. Hoje o que estão fazendo? Estão trucidando. O Mano entrou com o Serrote, né? É Serrote, né? Sim, Igor, né? O Gemerson. Eu acho que antes do seu Garbaschi falar da falha do goleiro, teria que falar do Gemerson, que ontem fez o gol. Mas eu acho que o Gemerson esgotou. O Gemerson não tem mais espaço no Grêmio, por tudo que ele já fez. Mas a solidificação que é a zaga do Inter, olha os gols que estão tomando. O Grêmio não está definindo a zaga. O Grêmio na realidade, o Grêmio não está definindo. Mas uma zaga tem desde há quanto tempo, né? Desde o ano passado, né? Mas não está sólida, né? Vai chegar um treinador aí, ele vai trazer algumas peças dele. Então, o Grêmio só pode fazer isso aí na julho, metade do ano. É. O Grêmio vai ter que fazer até lá isso tem aí. que ajustar. O Mano está pedindo mais um zagueiro. Porque olha aqui, mais ó. um centro-médio. Está pedindo. Está pedindo um zagueiro e um centro-médio. Agora, vamos dizer bem a verdade. O Quinteiros pedia também, e não levaram. Não levou. Vamos dizer bem a verdade. Tu disse já umas 200 vezes nesse programa como é que é. Num time organizado... Não sou eu que digo, isso é uma máxima do futebol. No time organizado, o ruim fica bom e o bom fica ótimo. E o inverso também. Agora, não sou eu que digo. O que está acontecendo no time do Grêmio? Eu tenho escutado, procuro escutar os colegas de crônica, viu, Léo? Fico escutando os colegas de crônica. Agora já estão questionando o Bright White. Agora, qual é o centroavante, tu foi atacante, qual é o centroavante que vai conseguir sobreviver sem ser abastecido? Exatamente. A bola não chega no coitado. Ele não sabe. Agora estão dizendo, não, o Grêmio tem que contratar um centroavante e trazer o Bright White para ser meia cancha, armador. Não. O Bright White até caiu de produção, mas eu acho que pela mecânica. Ele era um jogador que vinha apresentando mais, né, Alves? Ele vinha apresentando time mais. todo. Nos últimos jogos, mesmo quando o Grêmio estava mal com o Quinteiro, ele sobressaía, o que não tem acontecido agora nesses últimos jogos. Quando o time está desarrumado, tá? Até os jogadores que normalmente iriam bem, que normalmente renderiam, né, eles acabam sendo prejudicados. Eu citei o exemplo, por exemplo, do Monsalvo, quando joga ele para trás e pede para ele marcar, você acaba com o jogador. Perde a qualidade dele. O melhor que ele tem, que é do meio para frente. Ele e que em alguns jogos ele foi Ele muito tem que ir bem, para cima, né? Ele está E marcando. vocês falaram em zagueiro, eu mandei ali pro Pois Cadu. tu tem uma lista aqui. Lista, Por favor, olha essa lista aí do Olha essa. Escuta, Garbaschi. Eu fiz uma pergunta ontem, antes do jogo, para vários grupos de amigos meus ali, porque eu falei na questão do esquema, tá? Que eu acho que é o principal problema do time, o esquema e características dos jogadores, mas também tem algumas questões de qualidade de jogador. O Grêmio tem jogadores excelentes e que estão sendo prejudicados pela questão do esquema, mas também tem carências individuais. Exatamente. Tá? Aí eu fiz essa pergunta ontem, depois de Pedro Jeromel e Walter Kahneman. Mas é um grupo, isso aqui é um plantel. Quais foram os zagueiros do Grêmio que a gente possa dizer que foram aprovados, não para substituir a altura, não foi essa a pergunta. Sim. Que é aprovado com futebol. Jeromel e Kahneman foi a melhor zaga da América do Sul lá em 2015, 16, 17, 18. Tá? 16 a 18. Tá? Indiscutível. Tá? Melhor zaga. Então a pergunta não é qual é os zagueiros... Não é comparação com ele. Não é comparação. A pergunta foi quais foram os zagueiros que se pôde dizer que foram aprovados, tá? De lá para cá. E nessa lista tem belos zagueiros. Tá. Aí, todos ficaram em segundo Aí lugar. tem Fred, Wallace Reis, Rafael Thierry, Gabriel Silva, Bressan, Bruno Rodrigo, Marcelo Oliveira, David Braz, Paulo Miranda, Rodrigues, Juan, Emanuel, Heitor, Bruno Alves, Natan, Bruno Vini, Gustavo Martins, João Ramos, Rodrigo Eli, Rodrigo Caio, Gemerson,
Vieri, Atos e Wagner Leonardo. Qual é a resposta que eu recebi ontem, assim, da média geral? O primeiro zagueiro que eles estão entendendo que é de qualidade, que dá para dizer que é aprovado, o que eu acho prematuro, porque recém chegou, eles estão citando Wagner Leonardo. E o que eu cito nessa lista aqui, de vários zagueiros que não deram certo, não ficaram, não tiveram continuidade, né? Faltou qualidade, ou eram de qualidade, mas não eram mais jogadores de futebol, eram ex-atletas, não tinham mais preparo físico, não tinham mais condições de ser atleta, jogar em nível de competitividade. O zagueiro que eu entendi que foi regular para bom foi Bruno Alves. Que acabou sendo dispensado pelo Bruno Oviedo. É mecânica de jogo. Mas tem um que está jogando, tem um que foi lançado fora da posição. Tem um que foi lançado fora da posição. Olha aqui, né? O Vieri. O Regis Napoleão, que é irmão do Ronaldo Napoleão, que está sempre conosco aqui. O grande problema é que para organizar um elenco ruim é impossível, porque o mau jogador individualmente liquida com a organização. Tem razão. Tem razão, Regis, tem razão, né? O Regis é melhor que o Ronaldo. O Regis é melhor que o Ronaldo, é melhor que o irmão que é aqui da hospital. O que eu ia te falar, Cadu, que esse senhor aqui me tirou Quando o Roger chegou no Internacional, ele teve vários jogos para colocar o time no padrão dele. Chamava ele, mandava embora. Aí, manda embora, é gremista, não sei o quê. Aí, o que nós temos que esperar também com esse plantel que o Mano tem, não conhecendo os jogadores, que ele vai conhecendo no decorrer da competição, dá tempo para ele trabalhar e ter paciência com ele. Isso aqui, ó. Aí o Regis coloca aqui também, olha, o gol do Gemerson acaba escondendo a sua ruindade. Mas um jogador que teve na Europa, um jogador que não pode ser tão ruim. Eu acho que é mecânica de jogo. Mas Cadu... Ele está dizendo aqui, me convida para o programa que eu pego o lugar dele, o lugar do Ronaldo, Napoleão. Vai ficar com ciúme. Mas vai vir. Olha aqui, eles falou em qualidade. Qualidade você tem tudo que precisar em termos de imóveis, aonde? Na Central de Imóveis com o Domênico, toda a sua equipe, para lhe dar assessoria que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender, você quer alocar, né? O seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, tem todas as faixas financeiras, aquelas que se enquadram perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, esse contato, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio, 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar no segmento de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, esse é o caminho. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, manutenção de lajes, tudo o que você precisar. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro é na Casa Pneu. São mais de 60 anos de qualidade e a Casa Pneu está com uma promoção imperdível para você. Olha só, na compra de 2 ou mais pneus, né? Você ganha tudo isso, montagem, balanceamento, geometria, e pode pagar em até 10 vezes no cartão e sem acréscimo, sem juros. Então, aproveite essa promoção que vai até o final desse mês, no mês de abril. Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar. 51, código de área 3342-4245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso 2 Toques desta segunda-feira. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida.
Imagine você investir R$20 mil e ser sócio proprietário de um imóvel avaliado em R$6 milhões em um condomínio de alto padrão em Xangri-Lá, sabendo que a sua rentabilidade vai ser de no mínimo 45%. Ficou interessado, né? Quer saber um pouquinho mais sobre esse grande projeto da Casa Maia? Então entre em contato neste telefone abaixo, na bio ou no @direto-de-Capão. Nós vamos estar passando todas as informações, dando mais detalhes desse grande projeto, que é único e é o futuro do litoral norte gaúcho. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta segunda-feira com o Elvio Erickson, que é o conselheiro do Grêmio, o craque sempre craque Paulo Matos, e o polêmico e reverente Ângelo Garbaz, que está recebendo, olha, um monte de mensagens ali pelo WhatsApp dele, mas eles que não sabem quem é, que ninguém sabe, mas tem o WhatsApp dele, privado, né? Ele fica com ciúmes e não aceita que eu recebo, né? Elogiando e dizendo, o que aquele cara está metendo contigo? Por que tu não dá um soco na cara dele? Olha, eu ainda instiga a violência, tu viu? Viu? Olha só, viu? Até nisso ele erra, Não, ele não é gente boa, isso aqui não tem... Tu também, Paulo Marcos? Olha só, você não erra. É com a Unimed, né? A Unimed está sempre nos facilitando, nos proporcionando aí tudo que é maneira, né? Essas facilidades aí que a Unimed nos proporciona. No meu caso de agora, olha só essa, hein? Conheça o plano Unifácil da Unimed. Um plano completo e pensando para você até no preço. Olha, todo o cuidado da Unimed Porto Alegre agora também pode ser seu, da sua família ou da sua empresa. Tenha tranquilidade de contar com uma rede completa lado a lado com você. Contate agora mesmo pelo telefone, pelo WhatsApp também, 513-316-5000. Repetindo, 513-316-5000. Acesse unipoa.com.br. Existe cuidado, existe Unimed Porto Alegre. Também para o Senai, né? O Senai sempre nos facilitando tudo que é maneira. No meu caso de agora, para a sua empresa, né? Mais produtividade e menos consumo energético para a sua empresa, o Senai tem o caminho. Participe do programa Brasil Mais Produtivo. Inscreva-se, olha só, tome nota aí, senairs.org.br/Brasil Mais Produtivo. senairs.org.br Brasil Mais Produtivo. Vamos ver como é que foi a vitória do Internacional, nessa vitória de virada. A gente sofreu um gol aos 3 minutos e meio do Juventude e depois acabou. Olha aí, ó. O Internacional tem sofrido isso aí, ó. Sempre, viu, Paulo, aí, tanto que o microfone vaza ali do... Tá? Então, o Internacional sofreu isso com o Nacional, né? E depois até... Só que ele foi mais, sofreu 3-0. Aí o Juventude saiu com esse gol a 3 minutos e meio e o Internacional... E parece que o Internacional joga um segundo tempo melhor que o primeiro tempo. Aí o Roger fala, cansaço físico, cansaço emocional, mas se vê isso aí no segundo tempo, né? Mas o Internacional tem jogado o segundo tempo melhor que no primeiro, né? Eu não sei, né? E uma das coisas que tem se visto muito, né,
e o Roger tem dito isso aí, que hoje os clubes já sabem como o Internacional joga. Então o Palmeiras fez isso aí, né, de marcar o Internacional, aí também aquele jogo com o Palmeiras, depois o Internacional teve outros jogos também, o próprio Grenal também, né? É aquela máxima, marca o Alan Patrick e fecha os lados. Então, não sei se o Roger vai ter que ver aí uma outro esquema, ele está tentando ver um outro esquema, mas isso aí foi um lance que... Aí são os gols, né? Aí são os gols, né? E olha, em 2 gols... Mesma coisa. Pode olhar. Não é, e é uma zaga de 2 metros de altura. Mas aí tem, 3 zagueiros. Acho que tem que ter mérito também. Tem mérito. É mérito. Não, aí não é só falha. O futebol é feito de falhas, Garbasco. O futebol é feito de falhas. Se não tivesse falha, não aconteceria nada. Mas tem que ver o mérito também. É aquele negócio que eu te falei, eles estão marcando a bola, eles não estão marcando o atleta ali. Pode olhar lance por lance. Né? De novo o cara pulou sozinho. Né? Não, pulou sozinho, se desvencilhou, Garbasco. O cara não pode ficar agarrado na cintura do jogador. Tu tem que ver o outro lado, tu tem que ver o mérito. Né? Então... Sim, mas o cara disse, até a declaração, ele disse no final do jogo, que nós treinamos durante a semana para... A mesma coisa. Para marcar a cruzada do Internacional para dentro da área. E leva 3 gols. Vamos dizer que leva não de escanteio. Bom, aí se tu vê, olha, depois eu vi os jogos, os gols pelo pessoal do Centro País, Sport TV, eles elogiando a maneira do Alan Patrick. Mas, o Cadu... Do Alan Patrick. Não sei se dá para definir como assistência, né? Mas mostrou isso aí nessas cobranças do Alan Patrick. Cadu, tem mérito na cobrança, tem mérito no gols, mas tem mais falha do Juventude do que mérito do Internacional. Mas aí é aquela máxima, né, Paulo? Tu sabe melhor que nós. Treina, tu chega no jogo, tu vai marcar a bola, não tem mais... Não, mas aí, o que ele se referiu não eram os escanteios, eram as jogadas que o Internacional tem pelos flancos. Com o Bernabé e com a Aguirre. Mas só um pouquinho, os 3 gols do Inter foi como? Foi de escanteio, de bola parada. Nós estamos falando dos gols, não estamos falando de jogada. Bola parada. Agora, eu sou um cara, por natureza, eu sou um cara otimista. Mas eu tenho dito aqui no programa, do Grêmio não se fala até... Mudou o treinador, até outro conhecido. Mas agora do Internacional, eu digo com toda a franqueza, o Internacional, nas últimas 4 ou 5 partidas, não está me agradando. Não, Garbasco, que não é a ti. Não é a ti, é todo mundo. O Roger sabe disso. Ou seja, tu não mantém um campeonato longo com esse padrão do mesmo nível em todos os jogos. Mas nós temos o Internacional caiu. Mas foi o que o Roger disse, o Internacional sabe hoje os adversários como o Inter joga. Agora ele vai ter que buscar uma outra alternativa para fugir disso. Todo adversário que analisa vai saber como o Inter joga. Aí liquida a jogada do Internacional e terminou. Claro, Garbasco, o Internacional não era conhecido, passou a ser conhecido e passou a ser olhado de maneira diferente pelos adversários. É trancar o Alan Patrick e segurar as jogadas pelo flanco. Agora o Roger está buscando outras alternativas. Vamos ver o que o próprio Roger falou sobre essa vitória. Agora sim. Boa noite, Roger. Momento do jogo mesmo, né? Uma busca de profundidade do lado da bola. A Juventude veio nitidamente, né, para buscar fazer um bloco baixo, né, com 3 defensores, linha com 3, talvez tentando reproduzir o que no meio da semana nos gerou problema, né, no primeiro jogo contra o Nacional. E mais um bloco um pouquinho mais baixo, né, do que o Nacional, dando poucas costas, né, para que a gente conseguisse acessar. Então, foi através da tranquilidade dos atletas, ali da gestão do campo, a gente teve volume, teve as oportunidades de bola parada, fomos eficientes nessa variável, mas no segundo tempo, penso que a gente conseguiu envolver mais a Juventude, criar oportunidades dentro do modelo, e o resultado, para mim, ele traduz a superioridade que a gente teve no conjunto, né, dos 2 tempos. Roger, tu não coloca no mesmo lance do Nacional, mas foi muito cedo igual, né? Eu te pergunto, naquele jogo o Inter acelerou muito o jogo, acabou levando o segundo e ter as costas, né? E a gente encontrou esses espaços em profundidade, não o jogo aproximado como a gente tem o costume de fazer. Eu não coloco, né, pela característica do gol, né?
Não é isso que eu quero dizer, né? Mas a precocidade do jogo traz também, de novo, todos os elementos, né? De segurança, né? De impaciência, né? De novo tomamos um gol no começo, né? Mas, novamente, né? Com um grupo experiente, eu não imaginava outra questão. Eu imaginava que a gente fosse encontrar soluções com a bola rolando, mas, felizmente, encontramos com a bola parada. Roger, boa noite. Boa noite. Sobre justamente a bola parada. Pois é, mas o Internacional, pelo menos tendo esse defeito, mas mostrou um poder de reação. Tanto, claro, que esse foi o gol nos 3 minutos e meio. Mas tomar 3-0 como estava tomando, olha, não se teve um pouco de excesso de confiança, ou muito, sei lá o quê, mas o Inter teve um poder de reação. E no sábado também, reagiu, acabando virando o jogo. Olha só, na nossa audiência aqui, o Vinícius Matos, mandando um abraço, prestigiando esse baita programa, Conhecimento Puro. Viu? Família, né? Engraçado. Ainda bem que não me xingou, porque poderia ser cobra mandada tua também, né? É isso aí. Ele tá contra mim, olha. Viu só? Ele tá contra Um mim. abraço aí, a família é o craque também. Olha só, vamos ver como é que foi o empate do Grêmio, né? Esse empate do Grêmio ontem lá contra o Vitória na Bahia, em Salvador. Olha, o Grêmio foi todo o jogo pressionado por esse time. Olha, esse time do Vitória. Mas é um time que não pressionou, posse de bola, só que as finalizações foram, né? Não acabou, senão eu não sei se fosse esse score aí. Aí o gol do Gemerson, né? Esse gol, e daria uma tranquilidade ao Grêmio. Né? Foi tabela da zaga, né? O Grêmio achou, vamos lá, o Grêmio achou esse gol. O Grêmio achou esse gol. Né? Claro. Aí é a característica do Mano, depois, né, se fechou. E aí o Grêmio só acordou depois quando sofreu o gol de empate. Só que até então, para fins de corrigir esse amassamento, essa pressão que estava tomando, né, eu entendo que o Mano ali errou, trocando 6 por meia dúzia, trocou um segundo volante para o segundo volante, um atacante para o atacante, não reforçou o meio de campo. Aí você acaba trazendo mais o time adversário que já estava ganhando meio de campo, acaba multiplicando. Olha, aí foi o gol. Né? Ele saiu, foi o tempo de bola. Ele saiu, tempo de bola. Errou totalmente o tempo de bola. Ele errou o tempo de bola, ele reconheceu, ele fez esse erro. Mas o que preocupa é isso, o Grêmio... E uma tentativa de ressuscitar o pescador, né? Se tu olhar o jogo, a bola alçada lá onde ele saiu, e os gols do Internacional foram tudo naquela intermediação daquele setor ali. O goleiro não saiu. Do risco da pequena área. Agora o que me preocupa... Aí foi a jogada no segundo tempo ali, ó, que o Natan Pescador tem o seu ali, mérito. Quando a fase é ruim, meu amigo, a bola bate tudo que é lugar. É verdade. Quando a fase é boa, tu bota lá de fora da área, a bola bate e entra. Não adianta. Futebol não adianta, tem as suas regras, não adianta. Agora, o que preocupa é isso, claro. O Mano está aí no seu segundo jogo, como o Paulo falou, ele está analisando o grupo, né? Mas o Grêmio foi pressionado por um time fraquíssimo com a Vitória, que, olha, isso é candidatíssimo aí à zona de rebaixamento. Perdeu o meio de campo tanto na Argentina, também contra um time que não é de primeira linha, né, com todo o respeito. Né, sem dúvida, também. Está na 26ª posição do campeonato. Exatamente. Então são dois enfrentamentos, né, que se nós pensarmos objetivamente em ganhar em casa, empatar fora também. Mas no caso do Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem que se recuperar, então ele não pode ficar pensando em empatar contra times muito inferiores. Pois porque aí quando pegar os de mais qualidade, aí vai ser pior ainda. Vamos ver o que o Mano falou sobre esse empate, foi o segundo, teve lá pela Sul-Americana e agora esse de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Queria te ouvir escolhas hoje, né? Faltando aqueles pequenos detalhes, então a gente sabia que o jogo ganhou um caráter decisivo já cedo no campeonato, né? E para nós que estamos assumindo um trabalho, viemos de um jogo em que fizemos 3 viagens a mais que o adversário, uma para ir, uma para voltar e outra para vir para Salvador. O Vitória jogou seu jogo em casa e manteve o jogo em casa, além de ter feito um dia antes a sua atuação, né? Então ganhou 24 horas a mais de recuperação. Então, nós tínhamos uma preocupação com isso
E fiquei muito feliz com o que a equipe mostrou na reta final do jogo. Quer dizer que a gente teve bastante organização, a organização que deu uma economia de esforço físico para poder terminar o jogo mais inteira. Acho que num determinado momento do jogo a gente cedeu à pressão do Vitória, porque perdeu muito posse de bola. Quando você não consegue mais ficar com a bola, aí o adversário te empurra para trás como empurrou, e aí a bola começa a rondar por aí na cerca da tua área, e o risco sempre aumenta, Faltou um pouquinho de tranquilidade, fizemos uma faltinha desnecessária em cima da linha lateral, quase, Acontece. E no cruzamento, faltou ainda trabalho defensivo para a gente. Eu não fiz ainda nenhum trabalho defensivo de bola parada, a não ser ordenar posicionamentos. Mas repetir. Mas também foi uma longa coletiva. O que significa isso? Pode significar isso aí para um jogador, Paulo, que vê o vestiário? Uma das declarações dele: nosso futebol está cheio de jogador médio. Não vamos mentir para as pessoas. Os fora de série, em sua maioria, vão para fora. Então eu tenho que organizar um time com jogadores médios. Não soa bem, né? Mas... essa declaração, não soa bem, mas é uma situação que às vezes pode criar alguma coisa ruim dentro do vestiário, mas está chegando, montando a equipe, e ele tem que ter a resposta. Até o momento ele não teve a resposta ainda. Agora eu vou te dizer que eu gostei, viu? Tu tem razão que no vestiário pode dizer, ele está escrachinando conosco e tal. Agora, pode acordar, né? Eu disse aqui no programa, acho que foi no programa passado, outro, que eu disse assim: em muitas ocasiões na vida, tanto na vida particular como na vida profissional, a gente tem que aprender a ter humildade. E o que eu digo humildade para o Grêmio? O Grêmio reconhecer que tem um time razoável. E quem tem um time razoável até está certo em contratar o Mano Menezes, porque o Mano Menezes primeiro vai tentar se segurar para não perder o jogo. E quem sabe ganhar num contra-ataque, porque o Grêmio não tem bom time. Não tem. Ele tem uma porção de jogadores, mas não tem um time bom. É essa a situação. Bom, o que é bom, aí é ótimo, né? Tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Hoje não vai da Lampião, não, Angivão, vai direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que conta tudo que você precisa, tudo que você imagina. São 40 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o Teleentregas e também o endereço da Ferragem Lampião. Nosso dois toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, é que ele tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de que maneira. Como é o caso de agora, o crédito consignado. O crédito consignado CLT é no Banrisul. Olha, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Garante, ou contrate, melhor dizendo, no app, no aplicativo do Banrisul. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao grupo Impressul, e outros diversos serviços, produtos que você tem lá também. Aquela facilidade, olha só, uma loja sempre bem pertinho de você. E aquela facilidade, você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques desta segunda-feira. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe.
Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, conselheiro gremista Elvio Erickson, Paulo Matos e Ângelo Garbassi. Nosso Dois Toques para a lavagem 5 estrelas. O seu carro tem um brilho espelho total, são 45 anos a lavagem 5 estrelas. Está aí o telefone, o endereço da Avenida Nilópolis, aqui em Porto Alegre. Agora, para deixar o seu carro, aquela batidinha que incomoda, fica feio, Marcelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309. Deixar o seu carro zerado, é só você agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro em perfeitas condições lá no Marcelinho de Ouro. Para encerrar, vamos ver como é que ficou a tabela de classificação. Olha só. Depois da sexta rodada aí do Campeonato Brasileiro, Flamengo já campeão, segundo o Ângelo Garbassi, com 14 pontos. Depois vem Palmeiras, 13. Então, olha que campanha, né? Do Bragantino, 13, o Cruzeiro, 10, o Fluminense, 10 e o Internacional, 9. Hoje seriam aí os 6 aí, né? Qual é a diferença de Palmeiras para o Internacional? Não adianta. Qual é? Não vamos pegar. Aqui, vamos lá. Depois vem vamos lá. Bom, então para o campeonato dá o time do Flamengo. Porque o que vai dizer do São Paulo, do Vasco, do Corinthians? Não dá para parar, porque tem que ter renda, entendeu? Acabou o campeonato. Não acaba. Eu só quero ver daqui umas rodadas, né? Eu só quero ver daqui umas rodadas o que tu vai dizer. Tá, e se eu continuar com a razão? A tua ejaculação precoce, acontece. Tá, mas se eu continuar com a razão? Como sempre, só um pouquinho. Não, estou encerrando, não dá, senão nos corta. Não, só um minutinho, só 20 segundinhos. Eu queria pedir desculpa para o Ângelo. A gente está divergindo opiniões, a gente não está discutindo aqui sendo um do outro. Bom, o que a gente também, aí a gente está sempre, né? De acordo, sempre. Onde saímos daqui, vamos para onde? Barranco, restaurante Churrascaria mais perto do Rio Grande do Sul, referência nacional. Complexo do Barranco do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esqueçamos das promoções. Hoje o Barranquinho fecha, o Barranco não, é de segunda a segunda. Aquelas promoções que você tem de terça a domingo. Você curte e pede onde você quiser, o Barranco, o Barranquinho, o Delírio, o Tecauê. Vamos ficar privados, nunca zerei isso do Barranco do Barranquinho. Eu sempre estou lá saboreando o meu suco da Subalã. Vou para lá em qualquer lugar e comer o Kia da São Mota. Avenida Ipiranga 8113, Jefferson lá para lhe dar toda assistência. Ao lado, aos adeptos duas rodas na Suzuki São Mota. Preço e qualidade, o grupo está completando 90 anos esse ano. É o Grupo Zafari, o slogan de estudo economizado é comprar bem, se você só tem no Grupo Zafari. Obrigado, Elvio. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ângelo. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Continua a programação que vocês estiveram assistindo. Na Massa TV está chegando aí o programa Atividade. Mais à frente, Sucesso com o Bimbo Nunes. Tem meu canal. 2 Toques, Cadu Oliveira. Vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. Assista a qualquer hora do dia e da noite. Todos vocês, um ótimo final de noite. 2 Toques. Oferecimento
Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.